Em meio ao esvaziamento das atividades na Câmara em prol das eleições municipais, o líder da casa Arthur Lira vem articulando sua sucessão na presidência em acordo que inclui o presidente Lula e Jair Bolsonaro. Nos bastidores, Lira negocia um consenso com as duas maiores bancadas da casa, nomeadamente o PT e o PL do ex-mandatário. Já possui uma tríade de possíveis nomes e a desistência de um deles, nesta terça-feira, agrada ao governo. Fique conosco neste vídeo até o final e confira todo o xadrez político promovido por Arthur Lira para as eleições à presidência da Câmara, que ocorrem em fevereiro do ano que vem. Além de conferir tudo isso em detalhes, você também fica sabendo. A Starlink de Elon Musk recua e bloqueia o acesso à rede X em cumprimento da ordem de Moraes. E mais, o PRTB é notificado pelo STF em ação que pode derrubar candidatura de Pablo Marçal em São Paulo. Fique por dentro desses e os principais destaques da República no Brasil com os resumos diários e semanais de notícia da mídia Ninja. Se você gosta dos conteúdos e não se inscreveu, ative o sininho, receba os vídeos em primeira mão e nos faça bater a meta de 1 milhão de seguidores no YouTube, pois falta pouco. Agora vamos às notícias. O deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, indicou a aliados que vai desistir de concorrer à presidência da Câmara para dar lugar à candidatura de Hugo Mota, líder do partido na casa. Pereira comunicou a decisão ao presidente Lula e Arthur Lira, atual presidente da Câmara. A estratégia visa transformar Mota em um nome de consenso na disputa pela sucessão de Lira. Entretanto, ainda falta convencer Antônio Brito, do PSD, a desistir. A movimentação ocorre em meio à resistência de Gilberto Kassab, presidente do PSD, que reiterou que Brito não abrirá mão da candidatura neste momento, frustrando uma articulação em torno de Mota. Integrantes do governo veem essa possibilidade com otimismo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, convocou líderes partidários nesta terça-feira em Brasília para discutir a sucessão da presidência da Casa, marcada para fevereiro de 2025. Lira, que não pode se reeleger, deve anunciar seu apoio ao candidato ainda nesta quarta-feira. Entre os principais nomes estão Antônio Brito, do PSD, Elmar Nascimento, do União Brasil, Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB e Marcos Pereira, do Republicanos. A expectativa é que Lira apoie Elmar, com quem tem uma proximidade maior. Nos últimos dias, Lira tentou alinhar apoio ao seu candidato entre os líderes partidários, tendo se reunido com o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro para tratar do tema. Na noite da última segunda-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, encontrou com Lula novamente para debater a sucessão na Câmara, após reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro no dia anterior. A articulação ocorre em meio à crise entre os poderes sobre os modelos de emenda parlamentar, levando a ameaças e retaliações do Centrão, que avalia ter havido influência do governo em decisões do Supremo. Elmar Nascimento deve ser o escolhido de Lira. No entanto, ele enfrenta resistência entre parlamentares e membros do governo, criando dúvidas sobre sua viabilidade. Lira busca um nome de consenso que una PL e PT, as maiores bancadas. Com a eleição marcada para fevereiro, Lira já mapeou as candidaturas de Antônio Brito e Isnaldo Bulhões e continua a articular apoio dentro do bloco de deputados. A Starlink, empresa do bilionário Elon Musk, cede à pressão no cabo de guerra com Alexandre de Moraes e diz que vai cumprir a ordem de derrubar o acesso à rede X dos seus usuários. A decisão ocorre em dia marcado por tensões na seara da batalha judicial entre Musk e o Supremo, logo após ataque hacker contra os sistemas da Corte e da Polícia Federal. Desde a semana passada que a empresa de internet, via satélites do empresário, está com os bens bloqueados por Moraes, a fim de garantir o pagamento das multas contraídas pela rede X. A dívida da plataforma superou a marca dos 18 milhões de reais, após Elon Musk descumprir insistentemente as ordens de remoção de conteúdo e bloqueio de perfis maliciosos. O PRTB foi oficialmente notificado nesta quinta-feira, 29 de agosto, sobre a decisão
da ministra Carmen Lúcia, que exige que o partido preste esclarecimentos em uma ação que contesta a candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo. O partido tem 3 dias úteis para se manifestar sobre o caso. A ação estava emperrada desde o início de agosto, mas Carmen Lúcia publicou um despacho no último domingo pedindo informações ao presidente do partido, Leonardo Avalanche, acusado pela viúva de Levi Fidelix, Aldineia Fidelix, de violar a democracia interna do PRTB. O processo também envolve o Ministério Público Eleitoral e alega que Avalanche descumpriu um acordo partidário que previa concessões de cargos e o comando do Diretório Paulista, que foi dado a Tarcísio Escobar de Almeida, contrariando Aldineia. O IBAMA aplicou multas que somam mais de 100 milhões de reais a 2 empresas envolvidas em um incêndio de grandes proporções no Pantanal, iniciado durante a manutenção de uma linha férrea em Corumbá, Mato Grosso do Sul. O fogo, que devastou mais de 17 mil hectares e atingiu 12 propriedades rurais, foi causado por fagulhas de equipamentos usados no serviço. A Rumo, concessionária da ferrovia, e a empresa terceirizada responsável pela manutenção foram multadas por não adotarem medidas preventivas. O incêndio, que começou em 16 de agosto e foi controlado apenas uma semana depois, expôs a vulnerabilidade do Pantanal frente a incidentes provocados pela ação humana. As empresas envolvidas, incluindo a Rumo, responsável pela linha férrea, afirmaram que as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas e que estão cooperando com as autoridades. Agora fique com um corte do trecho em que o senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Senado, barbarizou o Partido Liberal de Bolsonaro pela pachorra de tentar amolecer as regras de inelegibilidade na lei da ficha limpa, o que pode favorecer ao ex-mandatário. Veja só. A minha opinião é que não votemos essa matéria no dia de hoje, que a gente construa o melhor momento para fazer os ajustes que são necessários e votarmos essa matéria. Mas eu não poderia deixar de me manifestar ouvindo alguém aqui falar em moralidade pública, tendo o histórico que tem, para tentar impor àqueles que, de repente, defendem essa proposta como se fossem defensores de quem teve uma conduta não digna de aplauso da sociedade. Presidente, pela ordem. Uma palavra. Nós temos uma ordem de discussão. Eu queria observar essa ordem de discussão. O senador Humberto já discutiu, o senador Randolph também já discutiu, o senador Alessandro Vieira já discutiu. Então, se nós puder, se for pela ordem, uma questão procedimental, mas sobre mérito. É uma questão procedimental. Perfeito, no sentido com a palavra. de pedir a votação hoje. Que a votação ocorra agora, já iniciada a discussão do tema, seja colocada em votação. Nós também, presidente, não vamos aceitar que a turma que deu golpe no Ministério da Educação, que roubou joias, que deu golpe na vacina, que praticou todo tipo de ladruagem, a turma do PL, que praticou todo tipo de ladruagem e rachadinha nesse país durante 4 anos, vem aqui apontar o dedo pra gente, viu, presidente? Então vamos votar isso hoje, vamos votar agora. Questão procedimental, é para ser colocada a voto. Senhor presidente, para mim a questão é muito simples. Qual foi o objetivo da lei de ficha limpa? Foi atender e cumprir um dos princípios que rege a administração pública estabelecido no artigo 37, que é a moralidade. Olha, nós temos que entender que a população brasileira merece respeito. Flexibilizar a lei da ficha limpa, que foi uma iniciativa popular com 1,6 milhões de assinaturas da população brasileira, querendo o básico, querendo o elementar, querendo o cumprimento dos princípios que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Um dos momentos mais sublimes numa democracia é o momento do sufrágio universal do voto. E nós, políticos, temos a obrigação de cumprir com esses princípios que regem a administração pública, independente se vai se vai atribuir nomes a A, B ou C, porque o princípio é da impessoalidade. Mas o que nós temos que atender aqui é que alterar uma lei que veio de iniciativa popular e que o próprio Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dessa lei e que foi um avanço dentro do Estado Democrático de Direito,
é escarnecer da população brasileira, é vilipendiar daquele que mais luta e quer uma sociedade em que todos efetivamente tenhamos dignidade. Então eu faço esse apelo aqui. Por que agora nós vamos efetivamente modificar, flexibilizar para beneficiar pessoas que não cumpriram com o munus público, que não cumpriram com sua função política?